Olá, bom dia, amigos e amigas do canal Dica de Hoje. Meu nome é Daniel Nigri, analista CNPI fundamentalista. Hoje é dia 25 de outubro de 2017 e vamos começar mais um vídeo do canal. Hoje nós vamos falar sobre retorno sobre patrimônio líquido, ou ainda a sigla em inglês ROI, Return on Equity, que ele nada mais é do que uma medida de rentabilidade, uma medida para que a pessoa possa ver se uma empresa melhorou ou piorou o seu operacional, a sua parte financeira no período. Ela é muito importante para os acionistas e a gente vai ver isso já depois da entrada. Enquanto isso, se inscrevam no canal, curtam o vídeo e compartilhem. Bom, nós vamos começar falando sobre o ROI a partir da fórmula dele. E aí, a partir da fórmula, a gente vai entender a real importância desse indicador. Então, como vocês podem ver aqui do lado, o ROI nada mais é do que o lucro líquido sobre o patrimônio líquido. E é muito usual a gente usar a média do patrimônio líquido de todo o período, porque aqui em cima a gente vai usar o lucro líquido dos últimos 12 meses. Então agora, por exemplo, o último resultado que a gente tem é do segundo trimestre de 2017, a gente usa segundo trimestre, mais primeiro trimestre, mais quarto trimestre de 2016, mais terceiro trimestre de 2016 para o lucro. Já o patrimônio líquido, a gente usaria a média de todos esses. Sai um resultado melhor, até porque esse lucro foi sendo moldado a partir da mudança desse patrimônio líquido. Mas aí surge aquela dúvida que deve pairar aí na cabeça de vocês. O que é o patrimônio líquido? O patrimônio líquido, ele, de forma bem simplista, ele é o capital dos próprios acionistas, com mais todas as mudanças que tiveram aí para frente. Então vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar que você aí no teu bairro resolveu abrir uma loja. Vamos imaginar uma padaria, pode ser uma loja de bolso, uma loja de sapato, de bijuteria, um restaurante. Enfim, vamos imaginar que você resolveu abrir e nessa loja você colocou teu dinheiro próprio R$200 mil. Tá? Vamos imaginar que você não pegou empréstimo, você usou apenas o teu capital próprio. Então esse é o teu capital inicial, esse é o teu patrimônio líquido inicial. Aí vamos imaginar que depois do primeiro ano, você teve todas as suas despesas e você teve um lucro lá no final de R$60 mil, por exemplo. E aí o que acontece com esses R$60 mil, que é o teu lucro lá no final do período? E vamos imaginar também que você já tirou o teu salário aí ao longo da própria DRE, como honorários de administração. Esses 60 mil, se você botar naquela fórmula, lucro líquido 60 mil dividido pelo patrimônio líquido 200 mil, vai te dar um ROI da tua padaria, da tua loja, enfim, de 30%. 60 mil dividido por 200 mil é 30%. Mas aí o que acontece? Tá? O que seria aí agora a variação do patrimônio líquido ao longo do tempo? A gente tem que esses 60 mil, como ele pode ser utilizado por você na tua padaria? Você pode pegar e distribuir ele inteirinho como dividendo para você, e aí o teu patrimônio líquido vai continuar sendo 200 mil. Você pode distribuir 30 mil para você e fazer uma reserva, por exemplo, para abrir uma nova padaria, e aí o teu patrimônio líquido vai ser 230 mil a partir do próximo período. Ou você pode até distribuir todos, ou você pode até guardar, reservar todos os 60 mil para isso. E aí o que acontece? Se o teu patrimônio líquido você só distribui 10 mil para você e botar 50 mil ali para facilitar a conta, você vai passar a ter um patrimônio líquido de 250 mil. Como é que você vai conseguir manter aquele ROI de 30%? Você vai precisar ter agora um lucro líquido no próximo ano de 75 mil e não apenas de 60 mil. Então, a gente vê que empresas que crescem o patrimônio líquido e mantêm o ROI dela constante
que é difícil conseguir isso, mas principalmente agora que a gente passou por uma crise, elas têm uma condição aí de crescer o lucro muito fortemente. Tá? Então é muito interessante a gente procurar empresas com esse perfil. E aí eu aproveitei e há um tempo atrás eu fiz um artigo lá no meu site, que eu vou colocar aqui em cima para vocês poderem clicar nele, ler de novo esse artigo, que eu peguei lá o total de retorno sobre patrimônio líquido de algumas empresas. Eu vou colocar a tabela aqui do lado para vocês poderem ver. E são empresas que têm aí retorno sobre patrimônio líquidos bons, né? Acima da Selic da época, que estava um pouco maior aí. Vocês veem aí nas linhas amarela, azul e verde. Verde são os que têm os melhores retornos, azul os que têm os retornos médios, amarelo aí os de atenção e vermelho são os que têm o retorno abaixo da Selic. Tá? Como a gente está falando de lucro sobre um investimento, vamos imaginar de novo a questão da tua padaria. Vamos imaginar que você investiu esses 200 mil e no final do ano você teve um lucro só de 10 mil reais. O que acontece? Você teve um retorno só de 5%. O que valeria mais a pena? Você ter aberto a padaria, ter gasto, ter tido todo o esforço, ter trabalhado e você ganhar só 5%, ou você ter parado e colocado dinheiro, por exemplo, no Tesouro Selic e ter ganho 14 mil, 15 mil, 16 mil mais ou menos? Tá? Valeria mais a pena você ter colocado dinheiro no Tesouro Selic. Tá? Até porque a renda do teu trabalho você vai pagar lá um imposto de renda de 27,5% e o do Tesouro Selic você vai pagar 15%, se ficar 2 anos. Então, o que a gente tem aí? A gente tem que esse ROI, eu gosto muito que seja acima da Selic. Tá? E quanto maior, melhor. Só que esse não é o único indicador que você tem que analisar. É importante a gente ver também o crescimento, por exemplo, do lucro, a gente vê o preço sobre lucro, mas aí já são matérias para outros vídeos aí, e vocês fiquem atentos aí no canal, continuem observando sempre, continuem vendo os vídeos, curtam já esse, se inscrevam no canal para receber as informações, já aproveita e clica ali no sininho também, compartilhem e avisem os amigos. Muito obrigado a todos, boa noite e bons investimentos. Tchau, tchau.